nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o Dr. Rodrigo Curvo. Ele é o juiz responsável pelo JUVAM, o Juizado Volante Ambiental. E o JUVAM está com uma iniciativa ótima, que é esse projeto Verde Novo, que tem a meta de plantar 300 mil árvores na capital mato-grossense. Mas eu gostaria, doutor Rodrigo, de começar falando sobre as atividades do JUVAM, o surgimento do JUVAM, como que foi a ideia de surgir essa questão do Juizado Volante Ambiental. E como que funciona essa questão do Juizado Volante Ambiental, já que a justiça é inerte e precisa ser provocada. Bom dia, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia, Mauro, bom dia aos ouvintes da Rádio Capital, o prazer é nosso. De fato, o Juizado Volante Ambiental, conhecido como JUVAM, de Cuiabá, foi uma iniciativa de vanguarda do Tribunal de Justiça de Mato Grosso ainda na década de 90. Um momento pós-Constituição de 88, um capítulo próprio de defesa do meio ambiente na Constituição da República, na qual você conhece bem porque foi constituinte. E a partir de então, uma visão do Judiciário de Mato Grosso da necessidade da criação de uma unidade, o Juizado Volante Ambiental, com essa mobilidade e essa possibilidade de atuação com cooperação com, por exemplo, a Polícia Militar Ambiental, fiscais do município de Cuiabá, porque quando falamos de meio ambiente, vem à nossa mente, num primeiro momento, o meio ambiente natural, fauna e flora. Mas as questões urbanísticas relacionadas ao meio ambiente artificial, os problemas ambientais das cidades são também grandes geradores de demandas no Juizado Volante Ambiental. De modo que o Tribunal de Justiça, naquela época, há 21 anos, portanto, em 1996, propôs a criação e aprovou de maneira inovadora no Brasil a criação de uma unidade especializada em matérias ambientais. E assim surgiu o Juizado Volante Ambiental, que tinha à frente, à época, como juiz, o Dr. José Zuquim Nogueira, que foi quem deu a cara ao Juizado Volante Ambiental, que estruturou a sua formatação atual, e uma configuração vencedora, porque foi premiado, recebeu o prêmio Inovare, o primeiro Inovare que reconhece as boas práticas da justiça brasileira, foi outorgado ao Juizado Volante Ambiental. De lá para cá, essa atuação vem ocorrendo. As questões ambientais são apresentadas por quem tem legitimidade para tanto. Via de regra, o Ministério Público propõe ações buscando combater o crime ambiental, degradação de áreas de preservação permanente, crimes de poluição, são apresentados perante esse juiz especializado que tem condições de dar um julgamento mais célere e tratando especificamente das causas relacionadas ao meio ambiente. Recentemente eu soube de uma ação da Justiça, do Poder Judiciário, através do JUVAM, aqui no Parque Mãe Bonifácia, com relação exatamente aos brinquedos e ao Parque das Crianças. Gostaria que o senhor narrasse isso, até porque não ficou muito identificado para a população que aquela foi uma ação do Poder Judiciário e não foi nem da Prefeitura e nem do Governo do Estado. Qual foi a ação que o JUVAM desenvolveu ali, que o Poder Judiciário desenvolveu ali? De fato, Antero, nos crimes de menor potencial ofensivo, ainda que de natureza ambiental, são tratados e regidos pela Lei dos Juizados Especiais, a 9.099, que, como nós sabemos, em razão da baixa gravidade daquela conduta, o legislador prevê uma série de medidas despenalizadoras. Uma delas é o cidadão ter o direito de submeter uma transação penal, evitar o processo criminal por ser de menor potencial ofensivo, desde que se submeta a alguma medida alternativa à prisão, digamos assim. Dentre elas pode ser prestação de serviço à comunidade ou o pagamento de uma determinada quantia que seria depositada numa conta oficial do Poder Judiciário e depois destinadas a projetos socioambientais. Nesse sentido, são inúmeros os projetos que são apresentados e custeados com esses recursos das transações penais. Com relação ao Parque Mãe Bonifácia, uma importante unidade de conservação da natureza no ambiente urbano de Cuiabá, temos diversas ações lá em cooperação, sim, e que são custeadas com esses recursos. Com relação ao parque infantil, de fato, o Juizado Volante Ambiental custeou não só o parque infantil, como a restauração de praticamente toda a fachada do entorno do Parque Mãe Bonifácia, com gradil, cercamento. E com relação ao parque, tivemos condições de custear, com esses recursos de transação penal, a aquisição de um parque infantil,
inserido dentro do Parque Mãe Bonifácia, respeitando as regras da ABNT para que não cause nenhum risco às crianças, e de maneira inédita conseguimos contemplar as crianças com deficiência com brinquedos acessíveis, né? Então a criança que se utiliza de cadeira de roda tem condições de não só ficar observando as outras crianças brincando, mas tem lá um balanço acessível para a cadeira de roda, um gira-gira acessível para a cadeira de roda, que também foi custeado com recursos, por exemplo, de transação penal do Juizado Volante Ambiental de Cuiabá. Isso é uma coisa bacana que pouca gente sabia. É uma belíssima iniciativa, né? Acho que eu tenho que aproveitar para a Ranieri aqui, o Poder Judiciário tem que falar mais, Ranieri. Tem que falar mais. Juiz, passou o tempo de juiz falar só nos autos. É verdade. Precisa falar mais. A iniciativa é bacana. Mas eu queria perguntar, doutor Rodrigo, o Juvan acaba catalisando, claro, no limite daquilo que é o característico do juizado ambiental, todas essas ações aqui em Cuiabá. E interior do estado, como é que isso funciona? Quer dizer, vou pegar a questão do Pantanal, que está aqui pertinho, tem muita demanda e, sobretudo, tem uma ação policial, tem uma ação de outros órgãos de fiscalização muito duro na questão ambiental, né? Como é que é a atuação da justiça nessa questão mais ampla, quer dizer, fora de Cuiabá? Obrigado pela pergunta, Mauro. E para até complementar a primeira pergunta do Antero, para a gente explicar também essa questão do interior. O Juizado Volante Ambiental tem competência no município de Cuiabá, Várzea Grande, Livramento, Santo Antônio de Leverger e Barão de Melgaço, a porta do Pantanal. Então já pega exatamente uma parte maior do nosso território. E importante também por ser a entrada do Pantanal Mato Grossense. Essa atuação em cooperação que eu fiz menção, até com relação àquele princípio dispositivo, de o juiz só atua quando provocado, esse princípio é absolutamente respeitado. Contudo, não ficamos inertes na medida em que estabelecemos parcerias e cooperações com o suporte do Judiciário. Então, havendo uma notícia de irregularidade ambiental, há um trabalho cooperado entre um conciliador do Juizado Volante Ambiental, com um veículo cedido pelo Tribunal de Justiça, embarcações, motores de popa, uma parceria com o núcleo da Polícia Militar Ambiental, fiscais do município de Cuiabá que se integram numa equipe, se deslocam até a notícia de irregularidade ambiental e cada um, na sua esfera de competência, desenvolve o seu trabalho. Havendo um crime ambiental, a Polícia Militar Ambiental vai lavrar o auto de prisão em flagrante. Havendo também uma irregularidade administrativa que configure uma infração administrativa ambiental, o fiscal do município tem condições de pronto, com auxílio do judiciário, lavrar o auto de infração. Sendo daqueles danos, Antero, em que é possível fazer cessar de imediato aquela conduta lesiva, e sendo possível um ajustamento, uma conciliação, é marcada uma audiência de conciliação. Então aí o sucesso do Juizado Volante Ambiental. A atuação integrada, o juiz não vai até lá. Quem vai são equipes do Judiciário com Polícia Militar Ambiental e fiscais do município. Então fica resguardado aquele princípio de que o juiz vai atuar quando provocado, mantendo a equidistância em relação às partes. Isso está garantido. Com relação ao interior, irmão, há outras unidades do Juizado Volante Ambiental pelo Estado. O Tribunal de Justiça avançou ao longo desses 21 anos. Temos um Juizado Volante Ambiental em Cáceres, um Juizado Volante Ambiental em Barra do Garças e outro em Rondonópolis. Mas as questões ambientais não ficam desassistidas quando não há uma vara especializada, um juiz especializado. Em Colniza, por exemplo, exatamente, os diversos juízes e juízas de direito no estado de Mato Grosso, nas 79 comarcas, têm a competência jurisdicional para atuar nos casos de crimes ambientais ou ações civis públicas ambientais. Sendo proposta uma ação em Colniza, há um juiz de direito, colega nosso, que tem a competência para conhecer, processar e julgar essas demandas no interior do estado. O Juvan lançou esse projeto Verde Novo, 300 mil árvores, Cuiabá, 300 anos, cujo lançamento, vai se realizar hoje, às 8 horas da manhã, portanto daqui a pouquinho, no deck do Lagoa Food Park, na Avenida Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, no Centro Político Administrativo. Como que nasceu esse projeto Verde Novo, 300 mil árvores, Cuiabá, 300 anos?
quais são as instituições, além do Juizado Volante Ambiental, além do Poder Judiciário, quais são as instituições que estão envolvidas nesse projeto? Antero, a ideia desse projeto se deu da seguinte forma. A atuação tradicional de julgamento dos processos já deixamos claro que é realizado diariamente no Juizado Volante Ambiental. Contudo, a questão ambiental disposta na Constituição exige um pouco mais, exige uma atuação não convencional dos poderes públicos, até porque está lá na Constituição que é dever do poder público garantir a preservação pelo meio ambiente. Sou de Cuiabá, nascido e criado aqui, muitos adotaram essa cidade como a sua casa e sabemos nós da sensação térmica tradicional da nossa capital. Muito disso se deve ao desenvolvimento da cidade, o asfaltamento, o concreto que chega, isso é natural em termos de urbanização. Contudo, devemos atuar para melhorar essa sensação térmica e nada melhor do que a arborização. Os 300 anos se aproximam, algumas ações poderiam ser desenvolvidas e ainda não foram, e não nos omitimos. Nós do Juizado Especial propusemos e recebemos total apoio da presidência do Tribunal de Justiça, desembargador Rui Ramos Ribeiro, esse projeto. 300 mil árvores, Cuiabá 300 anos, projeto verde novo. Se compararmos os índices de arborização da nossa capital com as capitais do nosso entorno, Goiânia e Campo Grande, por exemplo, há muito tempo perdemos, na prática, o título de cidade verde. A intenção é dar um presente para a cidade e resgatar esse título. E me inspirei num projeto semelhante de Nova York, nos Estados Unidos da América. Houve um projeto lá denominado Nova York 1 milhão de árvores. Nós não somos Nova York, guardadas as devidas proporções, porém podemos atuar de forma a melhorar a qualidade de vida na cidade de Cuiabá. Nós somos bem melhor que Nova York. Somos bem melhor que Nova York, concordo com você. E ainda mais com essas 300 mil árvores, aí que nós vamos ficar bem E eu quero perguntar o seguinte: não são muitas árvores para serem plantadas? Como é que vão ser plantadas? Da onde vão sair essas mudas? Enfim, o projeto parece bastante, aliás, muito interessante, mas bem ousado, né? Ótima pergunta, Mauro. Eu sou juiz, eu atuo julgando processos. Eu gosto de árvore, mas não entendo de árvore. Então, uma das maiores preocupações nossas no projeto é conseguir o que nós esperamos, que é a mobilização da cidade. Os poderes públicos, organizações sociais, a iniciativa privada, todos, e esse foi o sucesso daquele projeto que eu mencionei nos Estados Unidos da América, o envolvimento da cidade para construirmos um plano de arborização. Nesse sentido, convidamos, como não poderia ser diferente, o gestor da cidade, a Prefeitura de Cuiabá, o município de Cuiabá, para assinar um termo de cooperação técnica hoje no lançamento às 8 horas no Parque das Águas, e também o Instituto Ação Verde, que é uma organização social que tem know-how no plantio de árvores, em ações ambientais, para somar esses esforços para, num pontapé inicial, construirmos com as universidades, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o Ministério Público, o Judiciário, os setores do município e da Prefeitura de Cuiabá para a construção, aí sim, de um plano de arborização, porque há muitas perguntas que precisam ser respondidas. O que plantar? Exato. Onde plantar? Qual espécie plantar? Como plantar? E só respostas técnicas poderão construir esse plano de arborização. Então, esse pontapé inicial é exatamente isso. Um termo de cooperação. Montar o plano para estabelecer o que vai fazer, que tipo de planta porque vai plantar. Porque a intenção de plantar nós temos, mas não podemos fazer isso sem uma resposta técnica de que forma isso deve ser feito. E nós temos que dar uma acelerada nesse projeto, né, doutor Rodrigo? Porque nós estamos no mês de dezembro, as chuvas vão até abril e maio, e esse é o melhor período para plantar. Sem dúvida. Não podemos perder esse período para plantar, né? Sem dúvida nenhuma, e essa construção vai ser feita de imediato. Nós procuramos, num workshop, reunir essas entidades, os poderes públicos, a iniciativa privada, trazer autoridades de arborização urbana para construirmos esse plano de arborização. Com relação à busca pelas mudas de árvores para serem plantadas, eu te garanto já, Mauro, que são inúmeros os parceiros que já nos procuram, visando associar a sua marca, a sua identidade corporativa à questão da sustentabilidade. Então, inúmeros parceiros já estão se apresentando, visando participar, e o projeto prevê a outorga de um selo verde para pessoas e empresas que se associarem de forma a se tornarem parceiros desse projeto, visando
captarmos as mudas e os recursos necessários e implantarmos os estudos necessários visando o plantio técnico. Não basta querer plantar, temos que ter respostas técnicas sobre a melhor forma de fazer isso para resgatar o título de cidade verde. Tá, e já tem uma quantificação do benefício que nós vamos ter de emissão de oxigênio, etc e tal, para a cidade? O que 300 mil árvores são capazes de produzir? Antero. Porque assim, vamos imaginar aqui, a Rádio Capital FM resolve aqui o Zé Dorineu a ser parceira para ter um selo verde, porque é difícil uma empresa que não vai querer associar a sua marca a um projeto bonito como esse, a né? um projeto bonito, um projetaço como esse, né? E o que ele recebe, por exemplo, do selo verde, mas de informação. Olha, você está gerando tanto de melhoria aí de qualidade de vida. Com relação a provavelmente nesse projeto técnico você vai ter essas respostas, vai ser definido, serão definidos os critérios técnicos para quantificarmos as emissões de gases do efeito estufa, que é a atividade da Rádio Capital, por exemplo, que todas as atividades humanas impactam no meio ambiente. Tem condições de calcularmos as emissões, quantificar isso, e isso pode retornar em forma de árvores para a cidade. Então, Antero, é comprovado cientificamente que a arborização urbana bem feita afasta essas ilhas de calores e reduz drasticamente a sensação térmica no ambiente urbano. Então, o benefício para a cidade, não só o estético, mas como qualidade de vida e em termos de também sensação térmica, uma cidade quente como a nossa, isso aí é inegável, já comprovado. Tá, nós conversamos fora do ar e tive a oportunidade de ouvir de você que a Avenida das Torres, por exemplo, que são 14 quilômetros. 14 quilômetros de avenida, não tem um pé de árvore plantado. Né? Nós pretendemos avançar, Antero, na construção desse plano de arborização. Num primeiro momento, fazer um trabalho com as crianças nas escolas, das redes pública e privada, porque a ideia a palavra de ordem é envolvimento. Queremos fazer diagnósticos, projetos e desenvolver bosques e pomares com as crianças, que são multiplicadores naturais. Temos um pensamento também de fazer um envolvimento com o sistema prisional. Já fiz contato com o Dr. Geraldo Fidelis, juiz da Vara de Execuções Penais, para envolver presos com bom comportamento nas atividades de plantio. É possível resgatar moradores de rua com esse trabalho de plantio de árvores. Então, uma série de eixos que podem ser atacados. Vai haver um momento na construção do plano de arborização de dividirmos as regiões de Cuiabá para avançarmos. O Antero fez menção, e eu também, a Avenida das Torres. Um grande corredor de tráfego, 14 quilômetros de via expressa praticamente. Qual é a sensação, o conforto térmico em termos de arborização que temos lá? Praticamente nem. Não sei te responder de que forma isso deve ser feito, mas há profissionais que podem nos dar essas respostas. Que tipo de espécie pode ser plantada lá? Onde? Quais são os portes dessas árvores que podem ser lá plantadas? Esse é um exemplo de corredor de tráfego. Vazios urbanos que temos. O Parque Zé Boloflô, dentre outros parques que temos aqui em Cuiabá, Massaro Camura, Parque Mãe Bonifácio. As árvores ficam doentes, elas precisam ser substituídas, elas precisam ser repostas. Há espaços que podem ser requalificados em termos de arborização. Então, acho que o campo é infinito e deve ser construído. Tenho mais perguntas do que respostas. E as próprias praças nossas, sem dúvida. No geral, são praças com poucas árvores. Espaços dentro das próprias empresas. Espaços dentro das próprias empresas. Essa arborização deve ser contabilizada. Tem uma coisa que nós já perdemos faz tempo. O senhor mencionou aí que é cuiabano, né? Nós tínhamos orgulho de falar. O quintal cuiabano. Quintal cuiabano. Minha bisavó, atrás da igreja do Rosário, o belíssimo quintal cuiabano. Os quintais cuiabanos desapareceram. Exatamente. Eu me lembro que brincava lá no quintal de vovó Laudelina, de tia Alzita, etc e tal. Verdade. Não tem mais esses quintais. Árvores e mais árvores. Quando cheguei aqui, foram substituídas pelo cimento. Eu quando cheguei aqui há 30 anos atrás, morava ali na Estevão de Mendonça, na casa de Marta Arruda, querida Marta, que nos deixou recentemente. Grande Marta Arruda. Poetisa, irmã de Pedro, que também foi um artista importante da cuiabania. E a casa dela, hoje não existe mais, nem a casa, porque eram duas casas, uma casa de fundo, uma casa de frente, e toda essa parte do quintal lotada de árvores, onde tinha espaço. Então era muito bacana isso. E realmente de lá para cá, de 30 anos para cá, vem escasseando cada vez mais
o número de árvores nas ruas, nas avenidas, nas praças, você sente isso claramente ao andar por Cuiabá. É só dar uma olhada também no que aconteceu agora com o corredor da BDCPA pro VLT, né? Que desapareceram todas as nossas árvores. Doutor Rodrigo Curvo, não vou atrapalhar o início do seu lançamento lá. Já são 7h52. Tem aqui Rafael Martins, bom dia a todos, um abraço ao senhor Mauro, que é um cara sensível às questões ambientais. Salve as cachoeiras. Os crimes ambientais de maiores danos não são feitos na capital, na região da capital. Creio que para existir sucesso preciso fazer para o estado. 21 anos e em Jaciara nada. Por favor, venha visitar as hidrelétricas por aqui, hidrelétrica do Rio São Lourenço, hidrelétrica do Tenente Amaral, desmatamento nas margens dos rios, desmatamento para a agricultura. O meio ambiente em que eu vivo precisa de ajuda. O Rafael, obrigado pelas suas manifestações. Jorge Fagundes, Grêmio na final do Mundial. Valeu, Jorge. Osmar Lima, bom dia, Antero, bom programa. Bom dia, Osmar Lima. Muito obrigado pela sua presença e pela sua audiência. Doutor Rodrigo Curvo, muito obrigado pela sua participação. Transmita os nossos cumprimentos e parabenizações ao desembargador Rui Ramos, presidente do Tribunal de Justiça, e também ao nosso amigo Lídio Moreira dos Santos, que é o presidente do Instituto Ação Verde. Lídio é uma figura maravilhosa também, muito comprometida. Espetacular. Obrigado, Antero, e fica o convite a todos de Cuiabá para a gente resgatar esse título de Cidade Verde. Tá certo. Muito obrigado, doutor Rodrigo Curvo.